chamando vocês de biólogos agora, porque eu tô um pouco mais íntima, né? A gente já deu aquela primeira aula lá de proteínas, então já estou me sentindo à vontade com vocês. Primeira coisa que eu sempre peço é, coloca aqui no chat se é a primeira aula que você está assistindo, de onde você é, de que cidade você está falando, seu telefone, não, mentira, só de onde você é mesmo. Coloca aqui para eu saber aonde está a dimensão, qual é a dimensão da rainha da biologia, né? Porque meus alunos costumam me chamar de rainha da biologia, eu não expliquei isso na aula anterior, vou falar agora. Então, a rainha da biologia não é porque eu quero me achar, não é porque eles me consagram a rainha da biologia. Aí eu fiz, vou tentar. Porque não tem rei da biologia. Então, rainha da biologia, sou Jo. Então, coloca aí, né, de onde você está falando, de que cidade, de que buraco você saiu, né? Onde é que você está falando? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, segunda aula aqui no Acelere. Fiquei muito feliz com o convite de bioquímica celular. Aí, quando você vê esse nome, bioquímica, já dá logo uma tremedeira, mas eu já pega uma água com açúcar, né? Fica tranquilinho, já vai logo no banheiro. Você sabe que comigo o papo é direto e reto. Objetividade é o meu sobrenome. Então, acho que já tá indo com mais calma, né? Já tá dando pra engolir a bioquímica, porque esse eu acho que ou é a última, a penúltima aula de bioquímica. Então, já tá dando pra engolir, né? Na última aula, eu mostrei esse mapa mental. E aí, a minha ideia é realmente concluir esse mapinha com vocês. E aí, o melhor mapa mental que chegar lá no meu Instagram e no Instagram do Acelere vai ganhar um bombom, uma caixa de chocolate, não sei. Mas pensa aí num prêmio, me falando no Instagram e eu vejo se é viável mandar pra você. Enfim, né? Manda lá pra mim, me marca, porque isso aqui vai ser muito útil na tua vida. Para as questões de histologia, para as questões de fisiologia, para a parte mais profunda e complexa da biologia. Então, a gente viu que os compostos orgânicos são 4. Na verdade, são 5, mas aqui só tá 4, porque para ficar bonitinho. Eu tenho os carboidratos, eu tenho os lipídios, eu tenho as proteínas e tenho os ácidos nucleicos. Vocês viram lindamente carboidrato com a minha amiga Vitória. E aí vocês viram que os carboidratos é formado por unidades que eu chamo de monossacarídeo. Aí eu posso ter os oligosacarídeos ou os polissacarídeos. Oligo, poucos monossacarídeos juntos. Eu falei isso na última aula, vou repetir aqui. Prefixo oligo sempre vem de pouco. Prefixo poli sempre vem de muito. Então, quando eu tenho poucos monossacarídeos ligados, oligosacarídeos. Quando eu tenho muitos, polissacarídeos. Lipídio não tem unidade, é um grupozinho mais variável. Mas a principal palavra-chave do lipídio é o quê? O ácido graxo. Eu posso ter lipídio simples ou lipídio composto. Simples. Quando eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, simples. Quando eu tenho o carbono, hidrogênio e oxigênio, o ácido graxo associado a uma outra molécula, complexo. Por exemplo, fosfolipídio. Eu tenho lipídio associado ao fósforo. Beleza? A gente viu na última aula comigo que as proteínas são formadas por aminoácidos, que é uma molécula anfotérica, anfi2. Aí, quando eu tenho de 2 a 10 aminoácidos ligados, oligopeptídeo. 10, acima de 10 até 49, polipeptídeo. E acima de 50, uma proteína. É comum dizer que toda proteína é um polipeptídeo? Correto. Mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Beleza? E hoje a gente vai completar este mapa com ácidos nucleicos. Se você quiser acrescentar, colocar os seus detalhes, fique muito à vontade, mas tem que tirar foto e me marcar no Instagram para dar aquele velho biscoito para a professora, para eu saber qual é a dimensão desse Brasil que eu estou indo. Beleza? Até onde vai minha linguagem, meu poder de comunicação com vocês, porque aqui é assim. Beleza? Então não esquece disso. Então hoje a gente vai completar lá, né, nosso mapinha falando dos ácidos nucleicos. Raquel, vamos falar de química hoje, né? Vamos falar de química, vamos falar de muita química. Mas vamos com calma, vamos devagar, devagarzinho.
tá? Vamos completar. O nome ácidos nucleicos, antigamente, se encontrava esses tais ácidos apenas no núcleo. E aí ele ficou conhecido como ácidos nucleicos, mas depois se descobriu que eu tenho esses ácidos em outros locais da célula, se não no núcleo, beleza? Mas acabou ficando um nome usual, comum, beleza? Ácidos nucleicos, o que são, de onde veio, para onde vão, hoje, no Globo Repórter. Vamos lá. Os ácidos nucleicos também é um polímero, só que é um polímero constituído de nucleotídeos. Nota que a palavra ficou mais difícil. É um polímero, você já entendeu que o polímero é uma macromolécula constituída de unidades. Só que neste caso é uma unidade que eu chamo de nucleotídeo. Então eu tenho várias unidades ligadas entre si, formando meu ácido nucleico. Cada unidadezinha eu chamo de nucleotídeo. Cada nucleotídeo vai ter um fósforo, uma pentose e uma base nitrogenada. Cada nucleotídeo vai ter o fosfato. Coloca aqui na cozinha. Fosfato, pentose, base nitrogenada. O fosfato, ele está na forma de ácido. Ácido fosfórico. Daí o nome. Ácidos nucleicos. Porque então nessa molécula aqui o que é? Ácida. Beleza? Raquel, também é uma molécula anfotérica? Também é uma molécula anfotérica, porque você viu, é base nitrogenada, mas ela tem a característica ácida, é muito predominante. Então, por isso, ácidos nucleicos, vem do ácido fosfórico, beleza? Que é ligado a uma pentose, e aí você lembra que a pentose, ela tem um carboninho, 2, 3, 4, 5 carboninhos. E ele é um monossacarídeo. A pentose é um monossacarídeo. De quantos carbonos? 5. Esta pentose pode ser a ribose ou a desoxirribose. O nome ficou mais difícil, né? Ribose, desoxirribose. E a base nitrogenada, a gente vai ver mais na frente o que ela é. Então, de novo, nucleotídeo, fosfato. Fosfato é o fosfato mesmo, ácido fosfórico. Não tem variação. Pentose é um monossacarídeo de 5 carboninhos, que pode ser ribose, desoxirribose. E a base nitrogenada. Beleza? Vamos seguir aqui. As pentoses, elas podem ser a ribose e a desoxirribose. Só que nota comigo o seguinte. É ribose, Raquel? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? Só que se você notar aqui, ó, a ribose, eu tenho o carbono ligado a um hidroxila. E aqui eu tenho esse carbono ligado ao hidrogênio. Por que, Raquel? Por quê? É muito simples. Quando a desoxirribose, inclusive esse termo desoxirribose, é porque perdeu. Esse termo desoxirribose é porque perdeu, vem de perder o oxigênio. Perdeu o oxigêniozinho. E por que ele perdeu o oxigênio? Porque isso aqui torna a molécula mais estável quimicamente. E a gente vai entender mais na frente que a desoxirribose forma o DNA. E quanto mais estável o DNA estiver, melhor. Beleza? Então, qual é a diferença da ribose para a desoxirribose? Ambas continuam tendo 5 carbonos. Beleza? Mas a ribose, continua com a hidroxila e a desoxirribose acaba perdendo o oxigênio, tornando a molécula mais estável, quimicamente falando, tá? Quimicamente. Beleza? As bases nitrogenadas, elas podem ser de 2 grupos. E eu vou dar um macetezinho aqui para tu decorar, tá? Elas podem ser bases púricas ou pirimídicas. De novo, que o termo é mais difícil. As bases nitrogenadas podem ter 2 variações. Bases púricas e pirimídicas. Quais são as bases púricas, Raquel? Adenina e guanina. Se alguém te perguntar quais são as bases nitrogenadas, uma delas, púricas, guanina e adenina.
De novo, que eu sei que você gostou. As bases nitrogenadas podem ser púricas ou puga. Púricas, guanina e adenina. São as bases púricas. Puga. Gostou? Agora é pulga, sem o L, tá? Aqui a gente assassina no português mesmo, porque o que importa é a biologia. É pulga, sem o L. G-A. Pulga. Beleza? E as pirimídicas, timina, citosina e uracila. Beleza? Então, de novo, cada ácido nucleico é formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um fosfato, a pentose e as bases nitrogenadas. A pentose, ribose ou desoxirribose. As bases nitrogenadas, púricas, guanina e adenina, pirimídicas, timina, citosina e uracila. Sempre que a gente for falar a partir de agora, adenina, A, guanina, G, timina, T, citosina, C e uracila, U. Beleza? Vamos lá aqui. Raquel, mais uma vez, os nucleotídeos não gostam de viver sozinhos. Eles querem uma ligação um com o outro, né? Eles têm uma necessidade de encontrar um com o outro e bater aquele love e tal, né? E se amar, porque ninguém gosta de viver sozinho nesta vida, gente. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então eles vão se ligar, né? Vão fazer o que eles mais fazem, gostam de fazer, que é se ligar. Então, olha pra cá o seguinte. Tá tudo grego aqui para mim, Raquel. Não estou entendendo nada nessa imagem. É muito simples. Olha só. Aqui em amarelinho, a gente tem o ácido fosfórico, o fósforo. Aqui eu tenho a pentose e aqui eu tenho a base nitrogenada. A ligação sempre vai ocorrer, sempre, entre a pentose de é isso mesmo? Entre a pentose de um nucleotídeo e o fosfato do outro. Pentose de um, fosfato do outro. Olha eles aqui ligadinhos. Olha que lindo, olha que lindo. Aqui de novo. Pentose de nucleotídeo, fosfato do outro. Olha que lindo, ó, aqui a ligação, ó. Pentose, fósforo. Pentose, fósforo. Pentose, fósforo. Pentose, fósforo. Beleza? Essa ligação aqui, ó, que vocês estão vendo, tão linda, entre a pentose e o fósforo, essa ligação aqui que está unindo os dois nucleotídeos, eu chamo de ligação fosfodiéster. Então, eu tenho um nucleotídeo, dois. Essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui que está unindo o fósforo de um com a pentose do outro, eu chamo de fosfodiéster. Esse é o nome da ligação. Agora, pelo amor de Jeová, porque tem muita gente que confunde, entendam. Um ácido nucleico, ele tem fita simples. Então, ele se vale sozinho. Então, eu aqui, ó, sou uma fita simples de RNA. Eu preciso me parear com outra fita, Raquel? Não. Eu sou formada por nucleotídeos, eles se ligam entre si a fim de formar a mim. Só que eu preciso parear com outra fita? Não. Eu pego meus nucleotídeos e vou embora. Só que o DNA, ele é fita dupla. Ele tem uma fita e tem uma outra. Então, ele não se basta sozinho. Ele precisa se ligar a uma outra fita de nucleotídeos. Tá claro isso? Então, o RNA, que é um ácido nucleico que a gente vai falar mais na frente, ele é uma fita simples. Então, ele se basta sozinho. Ele pega os nucleotídeos e monta a caixinha, a escadinha e vai embora. Ele precisa de uma outra fita de nucleotídeos? Não. Ele se basta, só ele. Mas o DNA precisa da fita vermelha e da fita azul. Aí, essa ligação aqui é entre bases. Beleza? Para formar uma fita fosfodiéster. Para formar o DNA, que são duas, ligação de pontos de hidrogênio entre as bases. Ligação entre as bases. Beleza? Então, de novo, porque tem aluno que é danado para confundir isso, que pela misericórdia. Então, ó, uma fita, cada fita aqui tem seus nucleotídeos ligadinhos. Só que o DNA não se basta sozinho, ele tem que ter o quê? Uma outra. Aí a ligação acontece entre as bases, beleza?
Eu só parei com essa observação aqui. Pra não, né, pra tu não confundir. Então, as ligações entre os nucleotídeos, ligação fosfodiéster. Uma coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte. Repara comigo o seguinte. Quando a gente conta os carbonos da pentose, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o que tá livre? Tá na extremidade? O 5, né? Olha pra cá. E o de baixo? De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o carbono que tá na extremidade? O 3, né? Raquel, é sempre nessa direção aqui? Sempre. Sempre na direção 5, 3. O que eu tô falando? O que eu tô falando mesmo? Extremidade, carbono. Então, aqui em cima, eu tenho o carbono 5 na extremidade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no final, 1, 2, 3. Qual é o que tá na extremidade? O 3. Beleza? Show? Então, ligação entre nucleotídeos, ligações fosfodiéster. Aí, uma vez que esses nucleotídeos estão ligados e felizes, eles vão poder, enfim, formar um ácido nucleico. Então, o ácido nucleico, ele é uma macromolécula ligada com inúmeros nucleotídeos, mas muitos nucleotídeos. Mas vocês não têm noção quanto que é muito. O primeiro ácido nucleico é o meu RNA, que, mais uma vez, ele é um monte de nucleotídeos ligados entre si. Só que, qual é a diferença? A primeira diferença dele para o DNA? A primeira diferença é que ele é fita simples, ó, uma única fita. Então, eu tenho aqui nucleotídeo, então, olha só, fósforo, pentose, base nitrogenada. Fósforo, pentose, base. Fósforo, pentose, base. Formando essa fita inteira, que está ligado sempre entre a pentose de um, fósforo do outro. Pentose de um, fósforo do outro. Pentose de um, fósforo do outro. Forma uma fita. Raquel, essa fita aqui é suficiente? É suficiente porque o RNA é fita simples. Primeira característica. Segunda característica, a ribose é uma pentose exclusiva do RNA. Então, olhou uma fita, viu que ela é fita simples e viu que tem a ribose, não tem como ela ser outra coisa. RNA. Uma outra coisa, presença da base nitrogenada uracila. O que eu quero dizer com isso? É que a uracila é uma base exclusiva de RNA. Então, por exemplo, a citosina e a guanina, lembra que a gente falou, né? As bases podem ser púricas e pirimídicas. Quais são as puras? Puga, guanina e adenina. Quais são as pirimídicas? Timina, uracila e citosina. São as três. A timina é uma pirimídica que ela só está presente aonde? No RNA, só o RNA que possui ela. É uma relação de fidelidade incrível. Não existe traição no caso da uracila. Já a citosina é aquela base que ela vai para todo mundo. Ela tá tanto no DNA como no RNA. Beleza? Vamos lá. O RNA pode ser classificado de 3 formas. Raquel, muda alguma coisa? Não, só muda a função. A forma, constituição química é a mesma. Eu posso ter o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele vai levar alguma mensagem. Mensageiro. O RNA transportador, ele vai carregar alguma coisa. Transportador. E o RNA ribossômico, ele vai formar o ribossomo. Tranquilo? E os 3 vão compartilhar a função de sintetizar a proteína. Beleza? Os 3 atuam junto na síntese proteica. Beleza? Fácil até aí, né? Tranquilo? Bebe, dá aquela respirada. Bebe aquela aguinha só pra, né? É tranquilo, né? Então, RNA, fita simples, ribose, uracila como base exclusiva. Pode ser de 3 tipos: mensageiro, transportador, ribossômico. E os 3 atuam juntos na síntese proteica. Beleza? O DNA e o RNA, eles atuam juntos, na verdade, para sintetizar a proteína. Eu costumo dizer que a célula é uma grande empresa, ou uma grande fábrica. Eu tenho um chefão, óbvio. Eu tenho os coordenadores, supervisores e tudo mais. E tenho os operários.
os operários é que estão em maior quantidade e que executam as funções de pegar caixa, descer caixa, encher tonel, todas as funções numa fábrica. Então eu tenho o chefão, que seria o meu DNA, supervisor, coordenador, gerente, RNA. Eles pegam a mensagem lá do chefe para transmitir aos operários, que são quem? As proteínas, que estão em maior quantidade e que de fato formam a fábrica. Vê se tem a analogia, não é certinho? Então, o DNA e o RNA, eles atuam juntos para sintetizar a proteína, que vão ser os grandes operários da tua célula, que vão, né, de fato, atuar em todas as funções. O DNA, ele é fita dupla. Então, mais uma vez, o DNA, ele precisa de 2 fitas para ser formado. Uma só não basta. Duas. Ele tem a desoxirribose, que a gente viu que é aquela pentose que perde um oxigênio para poder tornar a molécula mais estável, porque o DNA ele é o grande manda-chuva da célula. Então, quanto mais estável, menos risco dele sofrer mutação e menos risco da célula morrer, né? Porque se ele é o que manda essa mutação, a célula pode vir a óbito. Então, quanto mais estável, melhor para ele. Ele vai ter a presença da base nitrogenada timina. A timina agora é a pirimídica exclusiva do DNA, mas exclusiva a timina. A timina está para o DNA, assim como a uracila está para o RNA. São relações monogâmicas certinhas, só no amor e love. Só que a fita dupla e as fitas se organizam de maneira paralela e oposta. Raquel, o que é que significa isso? Pelo amor de Deus. Então, mais uma vez aqui, né? Eu tenho aqui 2 fitas de DNA. Mais uma vez, né? Cada fita tem fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Ligadas entre si a partir das ligações de fosfodiéster. Elas vão ter a desoxirribose, porque agora eu estou falando do DNA. E as suas bases, né? Tenho aqui timina como base exclusiva. Mas eu vou ter adenina, guanina e citosina, porque são bases que dão para todo mundo. A outra fita aqui, ó. Mais uma vez. Pentose, fosfato, base. Pentose, fosfato, base. Não, porque eu falei até aqui errado, me enganei. Pentose, fosfato, base. Pentose, fosfato, base. Pentose, fosfato, base. Esta é a outra fita. Olha pra cá no detalhe. Eu falei anteriormente que numa fita, a extremidade livre de cima, 5. Carbono, 5. E a extremidade livre do final, o carbono, 3. 5, 3. Sempre nessa ordem. A outra fita é como se eu fizesse assim, ó. Eu tenho uma fita, 5, 5, 3. É como se eu pegasse esta fita e virasse ela ao contrário. Em vez de ela vir 5, 3, ela vai vir 3, 5. Beleza? É como se eu pegasse esta fita e virasse ela ao contrário. O que estava embaixo vai vir para cima. Já? É só isso que acontece. Então, se uma fita tá com a extremidade 5 para cima e 3 para baixo, a outra vai ser exatamente o quê? Ao contrário. 3 para cima e 5 para baixo. Se vocês observarem aqui nessa imagem, até a conformação do nucleotídeo tá um pouco diferente, né? Aqui tá de maneira linear, mas aqui o pentose tá mais acima para poder conformar isso, beleza? A gente costuma dizer que esta fita aqui é a fita líder, que ela tá no caminho 5 para 3, e aqui é a fita não líder, aquela que não faz questão de ser não líder. 3, 5. Senso, antissenso. Raquel, beleza. 2 fitas, uma 5, 3, a outra 3, 5. Tranquilo, entendi até aí. Mas se são 2 fitas, eles têm que se juntar, né? Essas fitas têm que se juntar, né? Pois é. Elas vão se unir a partir das pontes de hidrogênio. Então, com certeza, o teu professor de biologia falou assim, ó. A adenina se liga com guanina. Adenina se liga com timina. Agnaldo, Timóteo. Adenina, guanina. E a citosina se liga com a guanina. Gal Costa. GC.
Então, é muito provável que o teu professor de biologia tenha falado isso. Então, guanina e citosina, GC, Gal Costa. Adenina e timina, Agnaldo Timóteo. Raquel, sempre. Se eu tiver de um lado, de uma fita, guanina, do outro eu vou ter citosina, pra poder encaixar. Se eu tiver de um lado, adenina, do outro eu vou ter que ter o quê? Timina, pra poder encaixar. Beleza? Joia, né? Pelo amor de Jeová. 2 fitas, ligação fosfodiéster. 2 fitas, pontes de hidrogênio, para poder grudar as 2 fitas. Beleza? No DNA, uma fita está no sentido 5,3, senso, e a outra está ao contrário, 3,5. Já? Foi, né? Tem algumas regrinhas aqui para vocês, mas é meio óbvio quando a gente para pensar. A constante de adenina de uma fita é a mesma de timina da outra. Olha pra cá. Se eu tiver 2 adeninas aqui, eu vou ter que ter 2 timinas do outro lado, né? Então, a quantidade de adenina de uma fita vai ser a mesma quantidade de timina da outra. Beleza? Se eu tiver 2 adeninas aqui, eu vou ter 2 timinas. Se eu tiver 2 citosinas de um lado, eu vou ter que ter 2 guaninas do outro. Beleza? Porque elas não são complementares entre si. Então, normalmente, a soma das puras no total vai dar 50 e a soma das pires vai dar 50. Se eu somo isso aqui, vai dar 100, a molécula toda de DNA. Beleza? O Wallace Crick disse que o DNA ele tem essa estrutura tridimensional em forma de caracol, porque a molécula de DNA ela fica dessa forma aqui, de maneira helicoidal, tá? Então, repara comigo. Eu tenho uma fita senso, 5 para 3, e a outra que tá exatamente ao contrário. E elas se enrolam entre si, através das ligações de hidrogênio, beleza? Essas ligações acontecem entre as bases. Então, Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Gal sempre está para Costa e Agnaldo sempre está para Timóteo. GCAT. Beleza? Isso aqui é clássico. E aí, esses carinhas me disseram que o corrimão representa o fosfato e as bases, aquele corrimão de escada, enquanto que os degraus é a base. Se vocês repararem aqui, é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então, se eu fosse subir nessa escada, eu teria o corrimão, que seria o fosfato e as bases, fosfato e as pentoses, e no meio eu teria os degraus como sendo as bases. Beleza? As fitas se enrolam de maneira helicoidal. E qual é a função do DNA? Controlar a expressão gênica. Então, o DNA é aquele grande chefão que tá lá. Beleza? Aí você pode perguntar, Raquel, tranquilo, né? Eu entendi absolutamente tudo que tu falou até agora. Então, ácidos nucleicos são polímeros formados por nucleotídeos. O nucleotídeo é a minha unidade. Eu tenho ácido fosfórico, eu tenho uma pentose e tenho as bases nitrogenadas. O fosfato é que dá o caráter ácido da molécula, ácido fosfórico. A pentose eu posso ter 2, ribose e desoxirribose. As bases nitrogenadas eu também posso ter 2, de 2 tipos, púricas e pirimídicas. Púricas, pulga, guanina e adenina. Pirimídicas, timina, citosina e uracila. Às vezes dá um branco na minha cabeça, por isso que eu paro e respiro. Pirimídicas, citosina, uracila e timina. Beleza? Púricas e pirimídicas. Quando só tiver uma fita, RNA. Quando tiver 2 fitas, DNA. É só esse o critério de classificação? Não. Quando tiver a ribose, RNA. Desoxirribose, DNA. Quando tiver a uracila, RNA. Timina, DNA. São os critérios de classificação de um e outro. Um é fita simples, o outro é fita dupla. Um tem a ribose, o outro tem a desoxirribose. Um tem a timina e o outro tem a uracila. São critérios de classificação. Um é responsável diretamente pela síntese proteica e o outro pelo controle dela. Fechou? Não acabou a aula ainda não, viu? Pelo amor de Deus. Pega aí uma aguinha, que eu tô aqui pegando a minha. Respira aí. Que eu também vou respirar aqui do outro lado, porque tá... Vamos lá, né? Só que
Eu falei que os dois, eles atuam meio que juntos, né? O DNA é o chefe, o coordenador, o gerente, o supervisor, são o RNA e os operários são as proteínas. Lembra que eu falei lá que as proteínas elas são tão importantes que elas desempenham inúmeras funções? E quem é que faz elas? Tanto o DNA como o RNA. Vamos com calma, que o negócio aqui é longo. O DNA, ele é essa fita aqui, né? A gente já viu que ele é fita dupla, que ele é enrolado, ele é liquidamente, e ele vai se enrolando em proteínas a fim de formar os cromossomos. A gente aprende que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. E o que é o cromossomo? Nada mais é do que o DNA enrolado em proteína. Então tem um DNA e ele fica protegidinho, porque pensa comigo, um fone de ouvido, ele fica mais susceptível à quebra de maneira solta ou quando ele tá enroladinho na caixa do celular? Enroladinho, né? Eu acho que é enroladinho. Então o DNA ele tem que ficar protegidinho, enroladinho lá nas proteínas, formado de cromossomo. Quando eu preciso usar esse DNA, quando eu preciso que ele desempenhe a sua função dele de controlar, eu preciso desenrolar ele. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu tenho um cromossomo e eu desenrolei o DNA deste cromossomo. Neste DNA, eu percebo que ele é dividido em partes. Eu tenho os exons e os introns. Os exons é o que eu chamo de partes codificantes. E os introns de partes não codificantes. Raquel, pelo amor de Deus. De novo, o DNA ele é englobado, né, em proteínas para poder formar o cromossomo. Quando eu quero abrir para visualizar esse DNA, para poder desempenhar a função dele, eu percebo que ele é dividido em duas partes, codificantes e não codificantes. Aí você pergunta, codificar em quê? Para quê? Eu vou codificar em quê? Em proteínas. Para fazer o quê? Para que essas proteínas? Para desempenhar as funções enzimáticas, de transporte, estrutural, defesa e aquelas outras funções que a gente viu na aula anterior. Então, eu vou codificar em quê? Eu tenho parte. Então, nota comigo o seguinte: as partes que vão codificar em alguma coisa são os exons. As que não vão codificar em nada são os introns. Beleza? Então, olha pra cá. Codificar em quê? Em proteínas. Pra quê? Para que elas desempenhem, são os operários, é a massa, né, que elas vão pegar o metrô todo dia, né, para ir trabalhar, é a galera que tá lá no ônibus que vai alimentar, né, é a massa mesmo, são os proletariados, se a gente fosse fazer essa analogia mais completa. Enzimas, transporte estrutural, defesa. Então, repara que o DNA, ele não sai do núcleo, ele fica lá. Quem vai ir até ele é quem? O supervisor. Aí ele vai lá, o supervisor vai lá, vai conversar com ele, o que eu tenho que fazer agora? Aí depois dessa conversa, o RNA vai lá para poder se dizer quem? As proteínas, só que de novo. Quem é que codifica? Quem é que tem a informação? O chefão, o DNA, beleza? O RNA, ele somente é um meio ali para poder facilitar essa comunicação. Mas quem manda mesmo é o DNA. Codificar em que proteínas e para quê? Para desempenhar as funções. Beleza? Aí a gente entra naquela parte chata. O que é que eu vou ter para sintetizar as proteínas? Eu vou precisar do DNA, do RNA e dos aminoácidos para favorecer a ligação. Onde é que vai acontecer isso? No núcleo, que é onde está o DNA. No caso dos procariontes, vai acontecer no próprio citoplasma. Mas a gente está falando aqui de um eucarionte, vai acontecer no núcleo e nos ribossomos, que é no citoplasma. Etapas: transcrição e tradução. De novo. Codificar em quê? Proteínas. Para quê? Para desempenhar as funções. O que eu vou precisar para sintetizar isso aqui? DNA, o chefe. O RNA, supervisor. Os aminoácidos vão se ligar a fim de formar as proteínas, que são os operários. Vai acontecer aonde? Núcleo, ribossomos. Em quantas etapas? Transcrição e tradução. Vamos começar com calma. Vamos, né? Respirar. Vou dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Transcrição ocorre onde? No núcleo. Por quê? O
DNA, o chefe, ele não vai se comunicar com a massa. Claro que não. Ele vai estar lá o quê? No ar-condicionado. Normalmente os executivos são o quê? Estão lá no ar-condicionado, né? De paletó. Então eles chamam assim, supervisor da área da operação tal. Vem cá. Aí o supervisor vai lá. Tem uma conversa com ele, de pé de ouvido. Conversa com ele. Olha, tu vai fazer isso, isso e isso. Aí é o supervisor que vai entrar em contato com quem? Com a massa, com os aparelhos lá embaixo. É mais ou menos o que acontece aqui. A transcrição é esta conversa do supervisor com o DNA. E quem é o supervisor nesse caso? O RNA. Então, olha que lindo. Eu tenho aqui o DNA. Mais uma vez, ele é fita dupla, né? Ele estava lá em paz, enrolado no cromossomo, mas precisou ser desenrolado para poder fazer a função dele, porque ele estava em paz, mas ele tem que estar ativo para poder fazer o que a célula funcionar. Então, eu tenho aqui o DNA. O DNA ele é fita dupla, que ele está disposto helicoidalmente, só que eu não tenho condições de conversar com alguém fechado, eu tenho que me abrir para o mundo. Então, eu vou ter uma abertura dessa molécula de DNA aqui, e desta abertura, o RNA vai fazer uma leitura. Então, de novo, o DNA eu tenho fita dupla, esse DNA precisa se abrir para a conversa. E aí, a partir desta abertura, o RNA vai ler o DNA. Sempre em que sentido? 5, 3. O sentido sempre vai ser 5, 3. Então, o RNA, ele vai ler o DNA. Onde tiver timina, ele vai colocar adenina. Agnaldo, Timóteo. Onde tiver timina, ele vai colocar adenina. Onde tiver adenina, ele colocaria timina, né? Só que a timina é uma base exclusiva de quem? Do DNA. Então, onde tiver adenina, o RNA vai colocar o quê? Uracila. Citosina, guanina. Gal, Costa. Timina de novo. Adenina. Adenina, tudo bem. Adenina de novo. Adenina, colocaria timina, só que de novo, timina é exclusiva do DNA. O RNA vai colocar o que no lugar? Uracila, porque as duas são pirimídicas. Guanina, citosina, Gal Costa. Adenina de novo, uracila. Terminei de ler, Raquel. O meu RNA tá pronto. Aqui embaixo, ó. A, o G, A, o C, o CG, o AA. Meu RNA era transcrito, pronto. Então, o chefe, ele acabou de conversar lá com o chefe, não, o coordenador, o supervisor, etc. Acabou de conversar lá com o chefe. E ele, ó, absorveu tudo que o chefe falou lá pra ele. Então, ele tá pronto. Ele tá pronto pra quê? Pra produzir as proteínas, para poder passar lá pros operários. Só que a gente viu que o DNA tem partes codificantes e partes não codificantes. Só que o RNA ele vai acabar lendo tudo. Então, né? O chefe tá lá conversando com o coordenador. Só que o RNA, o chefe ele vai falar tudo pros operários. Por que não? Ele vai absorver o que foi importante repassar, o que não foi importante deixa pra lá. É mais ou menos o que acontece aqui. Então, o que foi importante permanece, a parte codificante permanece, e a parte que não é codificante vai embora. Então, essa parte aqui é a parte que não codifica nada. Foi embora. Isso por 100 foi o meu RNA. Show. Então, lembra dessa analogia belíssima que eu fiz praticamente agora. Então, o DNA, ele fala pro RNA, transcreve tudo, só que ele sai cheio de informação, só que ele vai falar tudo para os operários lá da empresa? Não vai. Ele vai absorver o que foi importante, vai passar lá para a massa, o que não foi importante jogar no lixo. Mais ou menos o que acontece aqui. Então, o que não codifica nada, vai embora, não precisa de tudo não. E os exons, que vão codificar as proteínas, show, formou o RNA, beleza? Então, ó, meu RNA maduríssimo, pronto para formar as proteínas. E essa formação de proteína vai ser aonde? No ribossomo, lá no citoplasma da célula. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o meu RNA mensageiro, que carregou a mensagem lá do DNA, e ele vai ser traduzido em aminoácidos. Olha pra cá. Cada trinca
de nucleotídeos aqui, de 3 em 3, A, U, G, vai ser traduzido num aminoácido diferente. Olha só. E esses aminoácidos vão, por fim, formar as proteínas. Como é o nome desse processo? Tradução. Olha só que fácil. Então, a transcrição, ó, vou copiar lá do DNA. Quem é que copia? O RNA. O RNA tá pronto? Tá pronto. Vai agora para onde? Pro ribossomo, que vai ser traduzido de trinca em trinca. Então, AUG, uma trinca de nucleotídeos. UCG, uma trinca de nucleotídeos. UAA, uma trinca de nucleotídeos. Cada trinca vai codificar um aminoácido diferente. E quando eles se ligam, forma, enfim, uma proteína. Raquel, tu falou que as proteínas, elas são muito longas, né? São muito longas. Aqui a gente colocou 3 para ficar mais fácil. Mas deu para você entender como é que acontece a história, né? Cada trinca, para você ter uma ideia, cada trinca, ela é codificada num aminoácido diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse UUU, fenilalanina. Se eu tivesse UAA, leucina. Cada trinca lê um aminoácido diferente. E essa leitura acontece no interior do ribossomo, lá no citoplasma. Beleza? Tradução. Eu acho que ficou fácil, né? Ficou fácil. Agora ficou muito fácil para você. Eu espero enormemente que você tenha entendido, né? Essa aulinha fácil. Não é tão fácil, mas se você voltar, reassistir de novo, fazendo anotação lá no caderno, tira dúvida quando necessário, né? Só me chamar lá no Instagram, @prof. Raquel Brandão. E é isso. Um grandíssimo beijo e até mais. Tchau!